Se você leciona, você sabe que uma das preocupações de um professor é como que ele faz para motivar o aluno, como que ele faz para envolver esse aluno, para que esse aluno participe e preste atenção no conteúdo da aula. E uma das formas possíveis é você inserir atividades de games, atividades gamificadas durante a sua aula. Nessa videoaula de hoje eu vou passar para você uma dica muito útil que você vai poder reproduzir na sua aula de um sistema de quiz, onde você vai poder inserir isso daí na sua aula e usar um sistema de perguntas e respostas para motivar o aluno a estudar sem ele mesmo se dar conta disso. Olá, aqui é o Eduardo Gula, eu estou aqui para um vídeo da série 1 mês de vídeos do Sala de Aula.online. No mês de vídeos, diariamente, você vai receber um novo vídeo por 30 dias sobre diversos temas como Moodle para EAD, dicas para professores do ensino superior, planejamento e desenvolvimento de aplicativos e dicas para gravação de videoaulas. À medida que o professor conclui um tópico de conteúdo que ele aborda, é natural que ele faça aquelas perguntas típicas na disciplina. Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar algo? Se você já foi ou ainda é aluno, você sabe qual que é a insegurança que muitas vezes um aluno pode sentir em levantar a mão, vergonha, em meio aos seus colegas de fazer papel de bobo, quando ele diz que não entendeu e o professor vai precisar repetir, que é algo totalmente, realmente não tem nada a ver esse medo, né, de levantar a mão, falar que não entendeu, o professor tem que repetir, mas a gente sabe que esse receio passa aí pela cabeça, é um sentimento que os alunos às vezes têm. Esse sentimento de se sentir menos inteligente quando assume que não entendeu é na verdade uma grande bobeira, né? E é natural que exista dúvida, mesmo porque as dúvidas fazem parte do processo de aprendizagem. Mas e aí? Quando os alunos não respondem, o que você faz? Você continua com a matéria e corre o risco das dúvidas se acumularem? Você faz um exercício de revisão para a entrega, para forçar os alunos a revisarem o conteúdo, mesmo que talvez não seja necessário? Uma ótima alternativa para essa situação é o uso de um sistema de quiz eletrônico, um sistema de perguntas e respostas. Em um sistema desse tipo, você pode cadastrar aí algumas perguntas baseado num conteúdo para identificar o que não ficou claro na explicação. É claro que você não vai fazer aí uma pergunta num quiz a cada 5 minutos na sala para os alunos responder, porque também não vai ser algo produtivo, mas pode ser, pelo contrário, pode ser muito produtivo se você usa ele por uma ou duas vezes aí durante a tua aula, como um ponto do encerramento onde você dá uma geral. Acompanhe aqui na sequência dois sistemas, né? Eu vou falar sobre dois sistemas e um pouco mais sobre um deles. Dois sistemas de quiz que servem para esse fim. Existem vários sistemas, né? É importante deixar claro isso, para recursos de perguntas e respostas que oferece a funcionalidade de quiz. Tem dois em especial, o ProProfs e o Reader, acho que é assim que pronuncia. Ambos possuem planos pagos e também opção de planos gratuitos. Os preços são aí bem acessíveis, tem valores a partir de $9 no caso do ProProfs. Ele tem vários recursos, tem funcionalidades muito boas, muito bacanas. É claro que aí o plano gratuito tem recursos mais simples, mas ainda assim ele é bem funcional e vai servir para o propósito de você usar na sua sala de aula. Eu sugiro que você se cadastre, experimente ambos esses sistemas. O endereço deles está logo abaixo aqui do vídeo para você poder acessar e experimentar. Esses dois sistemas, o ProProfs e o Reader, possuem recursos similares, mas pessoalmente eu achei as estatísticas do segundo sistema mais bacana. Eu achei mais informativo, mais bonito. E tem aí alguns recursos a mais que, mesmo comparando a versão grátis dos dois, que eu achei mais legal. Na sequência eu vou te mostrar um pouco, dando um exemplo aí rápido de uso para você ter uma noção.
Bom, esse daqui é o endereço do ProProfs, tá? Se você observar aqui, você vai ver que ele tem aí módulos diferentes, ele tem recursos diferentes que você pode se inscrever. Tá começando a partir de $9 mensal. Este é o endereço do outro sistema que eu falei. Caso você faça o seu primeiro acesso, você vem aqui no botão para se inscrever, coloque o seu e-mail e senha e procede criando a sua conta. Caso você faça login, pode ser que ele te dê algumas informações, alguns detalhes. Você apenas clica aqui no xizinho para fechar. O primeiro passo é você clicar nesse botão Create. Quando você clica no botão Create, é direcionado para uma página contendo aí algumas opções de questionário. Percebe? Você vai ter aqui Opinion Poll, List, Ranked List, Pop Quiz, Personality Quiz e Survey, né? O primeiro é Opinion Poll. Este tipo de quiz é o que você pode usar para fazer uma pergunta única e você consegue fazer a criação dele rapidamente. Aí você clica em New. Então você tem aí um título do questionário e você tem uma pequena descrição onde você pode preencher mais detalhes. E tem aí opções, rótulo da opção 1 e rótulo da opção 2, por exemplo. Pode adicionar outras opções, tá? Dessa maneira você pode colocar rapidamente lá, criar a sua pergunta de opinião, avança. A forma mais rápida é clicando aqui em None, onde você não vai ter nenhum aviso, nenhuma advertência, nenhuma publicidade. Você pode fazer customizações, tá? Idiomas, cores de fundo. Você pode customizar o tema, né? Você observa aqui uma prévia de como vai ficar. Tá? Vou deixar dessa maneira com um tema mais claro. Estando tudo ok, avanço novamente e ele me dá um link para eu fazer o acesso do meu questionário. Essa pergunta, caso eu queira divulgar para os alunos, é exatamente esse o link que eu devo mandar para eles. Se eu pegar esse link, abrir uma nova página e colocar esse endereço, você vai ver que o aluno vai ser direcionado para a pergunta que eu criei. Então aqui vai ter a pergunta, por exemplo, qual que é o determinado valor de x, né, de um cálculo. E o aluno pode optar pelas respostas que ele queira. O legal é isso, após o aluno votar, ele consegue saber em quais opções que mais foram votadas pelos outros alunos também. Isso o aluno consegue acompanhar. Então, dessa maneira, por exemplo, está aqui criado a minha enquete, a minha pergunta. Eu posso tanto clicar nela e acessá-la, eu consigo saber, enquanto professor, eu consigo saber quais foram as perguntas que tiveram mais ou menos respostas, né? E também eu consigo vir aqui, ó, em estatísticas, e ele me dá aí alguns números das minhas perguntas, né? Dessa pergunta da Opinion Poll. Quantas visualizações ocorreram, quantos votos eu tive e qual que foi a porcentagem de cada uma das opções. Vamos lá para o segundo. O segundo tipo de quiz é o list. Esse list é basicamente, ele faz a criação de uma lista realmente. Nessa lista você pode colocar aí, por exemplo, o título e uma descrição de cada item. E o visitante consegue ir avançando, por exemplo, o título da lista.
Então, por exemplo, você põe aí por exemplo, o título da informação texto. Vou colocar um segundo item. Então eu ponho uma série de informações que eu quero que a pessoa navegue por elas, e o aluno consegue ir navegando nessas informações e visualizando, e eu posso adicionar quantas mais eu queira. Eu tenho alguns recursos a mais que eu posso usar também, tá? Ficou de acordo, eu posso clicar em avançar, posso customizar alguns parâmetros, como por exemplo idioma. Assim como a primeira tipo lá de Opinion Pool, este é o link que eu vou compartilhar para os alunos. Vou acessar ele aqui como exemplo. Então o aluno vai ver exatamente isso, ele vai ver aí uma descrição da lista que ele vai acessar. Uma vez que ele clique em iniciar, ele vai ver as primeiras informações que corresponde àquele primeiro texto que eu coloquei, e ele vai avançando. E ele pode ler. Isso daqui você pode usar, por exemplo, para fazer uma lista dos pontos mais relevantes de uma matéria. Finalizado todo o processo da criação, caso eu acesse ele, essa lista que eu acabei de criar, da mesma forma, eu consigo clicar e visualizar a lista, ou eu posso vir aqui também em estatísticas, eu consigo observar quantos alunos fizeram as visualizações, tá? É um outro tipo de quiz que você pode criar. O terceiro tipo de quiz é o Pop Quiz. O Pop Quiz, vamos voltar lá para a criação. Ele tem um formato muito legal, porque você pode cadastrar aí as perguntas e as possíveis respostas, já identificando qual é a alternativa correta, tá? Vamos lá fazer um teste dele. Isso daqui é muito bacana. Então, por exemplo, eu posso pôr questionário de revisão. Aula do dia 20/10/2016, por exemplo. Teste de conhecimento para a aula de hoje, o conteúdo de hoje. E aí eu vou lá, coloco lá a minha primeira questão, por exemplo, colocar uma pergunta bem simples. Quanto é 2 mais 2? Aí eu tenho a minha primeira resposta, vou pôr aqui que a resposta pode ser 3, 4 ou 5. E eu identifico qual é a resposta correta. Eu posso adicionar algumas outras informações. E aqui eu posso colocar uma observação. Atenção! Some 2 mais 2 e verá que o resultado é 4. Eu posso adicionar outras questões. Por exemplo, que dia é hoje? Eu posso colocar segunda, terça, quarta e assim por diante. Quinta. Vou selecionar aqui o dia de hoje é terça. Atenção, hoje é terça, veja no calendário. E aqui você pode colocar a explicação do porquê aquela determinada resposta é correta. Uma vez que você coloque as questões, você pode pôr mensagens que vai aparecer de acordo com determinada pontuação que o aluno alcance. Por exemplo, de 0 a 50, parabéns, você atingiu
entre 0 e 50%. Ou, parabéns, você atingiu acima de 50%. Você pode ainda colocar outros intervalos, né? E aí ele vai graduar entre 3 valores. Você pode colocar mais e ele vai graduando em menores porcentagens. Eu vou deixar a princípio 2, você vê que também pode ser retirado, só para simplificar o nosso exemplo. Vou avançar sem qualquer tipo de integração. Mesma coisa, eu posso aqui fazer customização de idioma, eu faço a prévia, avanço, este é o link que eu vou compartilhar para os alunos. Avanço novamente, posso fazer a conclusão. Este é o link então que o aluno acessaria, tá? Ele vai clicar em iniciar, por exemplo, quanto é 2 mais 2? Vou colocar que é 3. Ele me avisa errado. Atenção, some 2 mais 2 e verá que o resultado é 4. É aquela mensagem que eu cadastrei de observação. Da mesma forma, eu posso avançar. Que dia é hoje? Agora eu vou colocar que é terça porque foi a resposta que eu marquei como correta. Ele já retorna para o usuário, então para o aluno, falando, ó, realmente você acertou, está correto. Avanço, e aí ele retorna para o aluno, ó, sua pontuação foi X acertos de um total de perguntas, e aquela mensagem que eu cadastrei. Então você pode colocar, por exemplo, olha, se o aluno acerta, por exemplo, até 30%, você pode colocar, você atingiu 30%, volte e estude determinados pontos. Você atingiu, por exemplo, entre 30% e 70%, olha, você teve um conhecimento razoável, mas ainda tem determinados pontos que precisam ser revistos. Ou, por exemplo, olha, você atingiu acima de 80%, por exemplo. Muito bom, tá muito adequado. Então você pode lidar com essas mensagens ainda para colocar um incentivo a mais para o aluno. Quando o aluno responde, por exemplo, eu vou colocar que a resposta errada dessa daqui é a 5. Repare que ele já identifica também qual que é a resposta correta, fala que está errado e põe sua observação. Então acaba sendo algo muito didático para o aluno. A gente voltando lá no questão que eu acabei de criar, a gente vai observar que se eu clicar aqui em estatísticas, eu consigo saber quantas visualizações tive, quantas foram os questionários iniciados, se algum questionário foi interrompido no meio, não teve a totalidade de respostas, a gente consegue saber. E eu consigo identificar quantos usuários responderam quantos alunos responderam cada uma das possíveis respostas da minha questão. Então eu tenho aqui, por exemplo, que uma determinada quantidade respondeu e um outro aluno respondeu essa outra questão. E a gente pode ainda exportar esses dados, tá? Vamos lá para um outro tipo de questionário. Um quarto tipo é o teste de personalidade. Esse questionário ele é bem interessante porque você pode criar perguntas e possíveis alternativas. E ao invés de identificar qual a alternativa correta, você consegue graduar qual a relação de cada uma das possíveis respostas para uma determinada personalidade que você cadastra. Então você pode, por exemplo, graduar cada possível resposta para uma das personalidades entre nenhuma associação fraca, associação média ou associação forte. Eu vou abrir aqui um questionário que eu já tenho criado desse tipo, que aí vai ser mais fácil. O teste de personalidade me parece que não é algo muito habitual de ser feito, né? Particularmente em faculdade. E é algo que é uma pena.
Se você quiser um exemplo de site com teste de personalidade para você se aprofundar, tem um bem bacana que eu coloquei a URL logo abaixo no vídeo. Tá? Vale a pena você fazer para experimentar. Ele dá uma informação bem legal. Então, por exemplo, como funciona o teste de personalidade? Eu posso vir aqui, cadastrar quais são as minhas determinadas personalidades que eu quero focar no meu questionário. Cadastrei aqui 2 personalidades A e B e coloquei determinadas questões. Coloquei uma questão 1, que a pessoa vai responder algo, e tem as possíveis alternativas dessa questão. E aí eu consigo graduar o seguinte: para cada uma das personalidades que eu cadastrei, essa alternativa ela está o quanto associada para cada uma das personalidades. Para cada resposta, o quanto que eu devo associar ela a uma determinada personalidade que eu defini. Coloquei aqui alguns valores aleatórios só para a gente fazer o exercício, tá? E essa daqui é a forma que a pesquisa de personalidade é apresentada. Então, para uma determinada questão, eu escolho qual alternativa, lembrando que nenhuma alternativa é certa ou errada. Cada alternativa está mais ou menos associada a um determinado perfil que eu criei. Acabou o meu teste. Eu consigo retornar lá na minha enquete que eu acabei de criar e visualizar a estatística desse questionário. E eu consigo visualizar quantos questionários teve, quantas visualizações, quantos foram iniciados e quantos foram concluídos, respostas até o final. E da quantidade de pessoa que respondeu, quantas são do perfil A ou da personalidade B. Vamos lá para mais um tipo de questão, mais um tipo de questionário de quiz que eu consigo criar. Esse outro é o tipo survey. O quiz desse formato ele é muito flexível. O objetivo dele não é exatamente obter uma resposta e retornar para o usuário se ele respondeu correto ou não. O objetivo dele é realmente fazer uma pesquisa, né? Para que ele serve? Você pode cadastrar perguntas cujas respostas vão ser respostas abertas, por exemplo, de única escolha ou de múltipla escolha. Lembrando que você não vai oferecer na tela o retorno se a resposta estava ou não correta. O objetivo desse quiz, repito, é você obter as respostas para você ter parâmetros de possíveis respostas de determinadas perguntas, para que você faça uma análise posterior, tá? Então você vai aqui em Survey, vou criar uma nova Survey. Similar aos outros tipos, eu consigo colocar um título, uma breve descrição e eu coloco, por exemplo, uma primeira questão. Eu posso cadastrar a questão, por exemplo, quantos anos você tem? Caso eu queira uma resposta em texto livre, eu posso deixar aqui marcado. Se eu quiser que a pessoa escolha uma dentre várias respostas, eu posso pôr entre 10 e 20, entre 21 e 40 ou acima de 40, por exemplo. E a pessoa obrigatoriamente vai ter que escolher um dos valores. Vou adicionar mais uma questão, por exemplo, uma pergunta assim bem boba, né? Só para a gente testar. Qual comida você gosta? Marque todas. Aí eu vou vir aqui, vou colocar múltipla escolha e vou colocar assim aquelas comidas bem ruins, né? Churrasco, pizza e tudo coisa bem saudável, bem diet. E eu posso também
terminar finalizando uma mensagem de agradecimento. Obrigado. Obrigado por responder. E aí você completa com a mensagem que você queira. Veja só como que o visitante do endereço vai visualizar esse quiz que você criou. Da mesma forma, como os demais, eu tenho um link que pode ser compartilhado. Eu posso finalizar aqui então a criação desse questionário. Vou colocar o endereço dele para a gente acessar e testar. Este é o meu survey. Então eu clico aqui em iniciar e é apresentado aquelas opções. E o visitante, por exemplo, essa é de única escolha. Ele só pode escolher uma. E avança. Qual comida você mais gosta? Aqui já a pessoa pode escolher mais de uma. Finalizou. Dentre todos os possíveis formatos do Riddle, eu gostei particularmente do Pop Quiz, que eu acho que talvez seja um dos mais práticos de ser usado numa sala de aula. Foi um tipo que eu achei muito prático, principalmente para o perfil de disciplina que eu leciono. Bom, e aí, o que você achou? Deixa aí seu comentário logo abaixo do vídeo, fale o que você achou desses softwares para quiz. E se você chegar a usar lá na sua disciplina, dê o seu feedback, diga como foi, tá? Se você achou esse vídeo útil, dê o seu joinha, curta o vídeo aí e se ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade, se inscreva já. Até o próximo vídeo, grande abraço!